por supor, se esse tema não está no debate sobre as estratégias de desenvolvimento num país, a universidade perde centralidade, e aí o debate, a discussão sobre a educação terciária, ela pode balizar os termos da discussão. E aí vamos trabalhar uma série de questões relacionadas ao custo, aluno, etc., né, que merecem a nossa discussão, a nossa reflexão. O que me parece importante quando nós estamos debatendo a questão da educação no Brasil, sobre o financiamento? O Brasil gasta, grosso modo, 5 pontos do PIB em educação. O MEC diz que é 6, mas não são 6, são no máximo 5. Porque aqui nós temos problemas metodológicos, enfim, que vários municípios, tá, inserem como gastos educacionais o que não deveria ser inserido como gasto educacional. Desses 5 pontos do PIB, a União, que fica com a maior parte dos tributos, entra com 1,2, 1,3 dos 5 pontos do PIB. O que denota uma situação de profunda falta de articulação de um sistema público de educação. O conceito de que a melhor forma de organizar a educação é um estilhaçamento do sistema em pequenos nichos em que cada municipalidade vai organizar as suas políticas de acordo com a eficiência, é uma estrutura que mantém uma profunda desigualdade social no acesso a um bem da humanidade, que é a ciência, a cultura, a tecnologia, a arte, etc. O Brasil nunca teve um sistema nacional de educação. E o Brasil segue não possuindo um sistema nacional de educação em que os professores pudessem ter planos de carreira, peso salarial real comum e, sobretudo, incentivo à dedicação e à qualificação. As universidades federais, com todas as imensas dificuldades, nós não podemos negar a enorme eficiência e relevância dessas instituições e como os nossos professores e técnicos se dedicam ao seu trabalho porque sabem que tem uma carreira. Isso no Brasil não existe no Sistema Nacional de Educação. Hoje é um desalento. Quase a metade dos professores brasileiros não tem contrato regular. Para reduzir os custos, vamos ter quanto? 50%, 55%, 60% dos professores sem contrato de trabalho? Quem vai optar por uma vida de busca de dignidade na sua profissão como professor se não tem nem carreira? Se não tem nenhum horizonte de desenvolvimento e autorrealização? É uma permanente instabilidade, não sabe se vai ter trabalho no outro ano, enfim. Então, esse é um ponto importante. Segundo, o Brasil gasta muito pouco com educação. E quando o Plano Nacional de Educação indicou, durante alguns anos, que era preciso, em algum momento da história, o Brasil fazer o que os outros países fizeram, um esforço de estruturar um sistema público nacional de educação. Para isso, os 10%. É óbvio que não seriam 10% para todos sempre. Mas era necessário, e é necessário, um esforço orçamentário para reorganizar o sistema. E os 10% são muito importantes. Os países da OCDE estão... A média de gastos no ensino primário é $8.700 ano. No caso do ensino secundário, $10.000 ano. O Brasil gasta em educação básica, em média, pouco menos de $3.000. Então, dizer que, bom, o Brasil está gastando padrão de OCDE quando usa o padrão relativo, sim. Mas quando examinamos os números, e aqui a professora Esther destaca com razão, o percentual que gastamos do PIB é porque o nosso PIB está despencando. Então, nós temos uma estrutura de financiamento hoje da educação que mantém a lógica de uma educação minimalista. E isso tem a ver com o horizonte de país. Para concluir, algumas reflexões sobre o documento. Já foi muito bem trabalhada a questão da distribuição das faixas de renda pela professora Esther. Afirmar que 65% dos estudantes compõem o extrato dos estudantes que poderiam pagar, os 40%,
É completamente fora da realidade isso. Examinamos o que é a renda desses quintis. Nos 40% mais ricos, já foi destacado, nós temos uma massa enorme de pessoas que estão abaixo do salário mínimo e meio de renda per capita familiar. No Brasil real, quem tem essa renda per capita está no PNAES, ou deveria estar no PNAES, Programa de Assistência Estudantil, porque, grosso modo, são estudantes que não conseguem se sustentar na universidade pública e gratuita. Afirmar que a universidade pública é uma instituição de elite no Brasil exige uma flexibilização conceitual do que é elite inaceitável. De fato, existem setores que estão nas universidades federais que estão num percentual 1% mais rico. Existe, sem dúvida, especialmente em alguns cursos. Mas por que isso não é corrigido pelo sistema tributário? Por que a contribuição diferenciada desses 1% não se dá pelo sistema tributário? Porque se a universidade depender da mensalidade desse estudante, nós teremos educação terciária, porque não vai haver hospitais universitários, nós não teremos infraestrutura de pesquisa, nós não teremos trabalhos de formação em ambientes de pesquisa, não teremos a dedicação exclusiva dos professores, portanto, teremos um ambiente árido de formação. E afirmar que hoje esses estudantes que estão nos grupos controlados pelo setor financeiro estão tendo formação de natureza superior, é um risco muito grande a fazer essa afirmação. E, inclusive, em áreas estratégicas. Quer dizer, hoje, grande parte dos engenheiros no Brasil estão sendo formados por esse tipo de instituições. Outro ponto que é importante destacar, que, no caso das universidades, nós temos um levantamento feito pelo nosso Fórum de Pró-Reitores, que atua nas áreas de políticas estudantis, 66% tem renda per capita familiar de 1,5 salários. Esses estudantes estão em condição de privação econômica. A média da renda dos nossos estudantes, quando a gente pega na Universidade do Nordeste, é R$650, R$680, com muita desigualdade. Enfim, mas hoje nós temos estudantes que são negros, nós temos estudantes indígenas, nós temos estudantes que entraram, que tiveram seu percurso educacional na escola pública e estão na universidade. Então, temos que fazer o debate, não temos dúvida disso, temos que fazer esse debate, mas temos que aperfeiçoar essas formas, não apenas de acesso, mas de permanência. Porque hoje o grande risco que nós temos, no caso das políticas estudantis, é o risco da porta giratória. O estudante entra e rapidamente é catapultado para fora, porque não tem meios de ficar. Outro ponto importante, né, já vou entrar agora nessas reflexões finais, né, e já foi destacado a comparação de que o custo das privadas é muito menor, é uma comparação de coisas que não são comparáveis, que são instituições de natureza diferente. Em ciência, nós ensinamos sempre que analogia não é método científico. Não dá para fazer analogia entre o custo de aluno nas instituições que não têm hospitais, não têm pesquisa, dedicação exclusiva, etc., com os alunos das públicas. FIES nas federais, que é a proposta essencial. O FIES nega toda a ortodoxia que foi aqui defendida, de racionalidade econômica. Primeiro, FIES é fundo lastreado por títulos da dívida. FIES é a política que na minha avaliação, de maior descontrole que nós temos no país. É o pior exemplo de política que eu conheço, é o FIES. Veja, nós tínhamos em 2010 algo como 1 bilhão e pouco por ano no FIES. Em 2014 já tínhamos 15 bilhões.
2017, 16, já estava com 17 bilhões. Com os passivos, tem elementos contábeis, mas agora já está na ordem de 30, atendendo um número pífio de estudantes. Se pegarem os gráficos de número de ingressantes pelo FIES, despencou a partir de 2015. Despencou. O FIES é um exemplo nítido de políticas que precisam ser profundamente corrigidas. Qual é o erro, a meu ver, fundamental do FIES? Que é o erro que gera a partir do ProUni. O ProUni deveria ser uma política para as instituições filantrópicas que estavam usando da filantropia e que, portanto, deveriam prestar de maneira objetiva contrapartidas à sociedade em função das isenções de tributos. No entanto, quando o ProUni foi ampliado para todas as instituições, independente de serem filantrópicas ou não, ou ditas sem fins lucrativos, confessionais, comunitárias, etc., mas entrou nos rol das empresariais de novo tipo, que a partir de 2008 passam a ser controladas pelos fundos de investimento, perdemos o controle. E a aplicação do ProUni nas universidades federais demonstra um desconhecimento, porque o ProUni é uma isenção tributária, as universidades não têm esse tipo de tributo que as instituições privadas têm. Então, até tem uma impropriedade aqui. Enfim, então, nós temos uma forma de organização de financiamento que ela é muito deletéria. Nós temos que rever de maneira profunda, porque eu entendo que o ProUni ele é necessário para contrapartida das filantropias. Entendo que o FIES pode ser política de transição, mas o problema é que a gente está em política de transição desde a época da ditadura empresarial militar. O crédito educativo era para uma transição, mas a gente sabia que ali naquele contexto não era transição coisíssima nenhuma, né? Enfim, e seguimos com essa lógica. E uma última reflexão que eu vou deixar aqui, porque meu tempo já estourou. É possível um país ser uma universidade que produz conhecimento? Um país pode ter um horizonte de futuro sem ter autonomia na produção científica e tecnológica? Nós vimos aqui no Brasil uma situação dramática. Jovens mulheres tendo bebês com microcefalia. A microcefalia tinha a ver com o quê? Por que cresceu tanto o número de partos de mulheres com bebês com microcefalia? Tinha conexão com as arboviroses? Essa foi uma questão que as universidades e institutos públicos de pesquisa se dedicaram e orienta a política. Nós temos hoje metade da produção, mais da metade da produção brasileira de petróleo, e o Brasil hoje está no top da produção mundial, no pré-sal. Sem o SEMPES, a COP, as demais universidades públicas, nós teríamos o pré-sal? A Petrobras teria desenvolvido o pré-sal? Sem a Petrobras ser uma empresa pública, teria desenvolvido o pré-sal? Me parece que não. Sob qualquer critério, me parece que o projeto e a necessidade para os povos de universidades públicas segue sendo muito estruturante para um porvir em que todos que têm um rosto humano possam ter um bem viver e uma vida digna. Então, acho que essa é uma reflexão muito estrutural e axial para a nossa reflexão sobre o financiamento.